Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do século aqui direto do estúdio Rocket Filmes em Vitória. Lembro a você para curtir, seguir o canal do Século Diário no YouTube, no Spotify, plataformas de áudio e também no Instagram, que é @tvséculo. E as informações sobre o Espírito Santo você encontra sempre no séculodiario.com.br. Bom, quem acompanha o Século, acho que já conhece nosso convidado de hoje, está constantemente ali, né, conversando com a gente, o professor Douglas Ferrari, professor da UFES, coordenador desse livro aqui, ó, que acabou de ser lançado, né, recentemente, que é o livro História da Educação Especial das Pessoas com Deficiência Visual no Espírito Santo. O que as professoras têm a dizer, pela editora Encontrografia. Douglas, bem-vindo, obrigado pela presença. Eu agradeço o convite, agradeço a difusão do livro, né? E especialmente em nome das professoras, que foram elas, né, as grandes protagonistas. Começa contando pra gente como é que surgiu, assim, essa ideia da publicação do livro, quem são essas professoras que são, na verdade, a base da construção desse livro, né? São vários artigos, tem artigo seu e de outros, pesquisadores, muitos deles alunos, né, mestrandos. Como é que surgiu, por que que esse livro é importante nesse debate? Então, a importância dele, né, se dá pela história e memória da educação especial, né, no Espírito Santo. Se eu não estou enganado, é o segundo livro publicado, o segundo material, né, publicado sobre a história da educação especial no Espírito Santo, e também um resgate dessa trajetória das professoras, né. E aí a gente vai depois, ao longo, mostrar por que dessa importância das professoras. Mas respondendo a sua pergunta, esse livro surgiu, ainda nem era professor da universidade. Não, eu tenho uma amiga que há muitos anos atrás me apresentou o mundo das pessoas com deficiência, né, a Arneida, que é daqui, né, e, ela pegou ali, né, foi morar no Rio Grande do Sul, e ela precisou voltar para finalizar o tempo de serviço dela, e nisso ela me falou em 2016, falou assim: "A gente precisa entrevistar a professora Giselda, que é a primeira professora, que ela já está bem fraquinha, a gente precisa resgatar essa memória". Naquele mesmo ano eu fiz o concurso, passei para professor. Quando eu entrei para professor, eu já tinha um projeto, pronto, mas o projeto é idealizado por ela, né. Eu falo que eu só fui o veículo, né. Depois ela vem ser a pessoa que foi professora também, ela também é entrevistada, que ela também foi professora, junto com essas da Uhum, professor, né, as outras 17, são 18 professoras, ela é uma delas. Ela, antes de ser professora, foi aluna delas, das outras, uhum. e ela também foi pesquisadora, porque ela foi minha orientanda, né, ela escreveu a parte dos estudantes, né, que é uma parte importante. E ainda ela foi, que a gente brincou, de detetive. Ela achou as 18 professora procurando o telefone, ligando e procurando com um, com outra, e a gente foi entrevistando São as as 18. professoras pioneiras na educação Isso. especial, sobretudo de pessoas com deficiência visual, não é isso? Isso, o trabalho começa na década de final da década de 60, né, 67. Essa professora Giselda, ela estava lá na SEDU, Giselda Pelissari, né, que a família Pelissari já foi, acho que, governador, deputado. Ela nunca usou do nome, né, nunca teve um cargo. Isso é, assim, ela faleceu ano passado, né. E eu não a conhecia, eu conheci no dia da entrevista. E aí, contando, né, um pouco da história, ela recebeu chegou lá, assinou um convite para quem quisesse fazer uma formação em deficiência visual pela campanha nacional de alfabetização das pessoas cegas, que naquela época, né, existia as campanhas de alfabetização de surdos, deficiência mental na época, né, cegos, coordenado pela dona Dorina Noil, uma intelectual cega, né,
presidente da hoje que foi, né, fundadora presidente da Fundação Dorina Noilk, né, que tem o seu nome. E ela foi lá, fez o curso, veio para cá e, procurando ampliar, multiplicar, essa parte ela não se lembrou, outras professoras que lembraram que ela teve um curso de formação lá na EAMES, lá na Marinha. E aí, distribuindo os panfletinhos, 3 professoras se interessaram e foram procurar. E as 3 foram fazer o curso também. Então essas 4 são as pioneiras que começaram o trabalho ali em 67 a 70. Em 70 teve um curso, aqui já, né, as 4 que deram o curso. Aí 80, a cada 10 anos, mais ou menos, teve os cursos grandes de formação de professores, que foram formando. A última a se aposentar, professora Conceição, ela se aposentou acho que cerca de 2 anos atrás, né. E o que que tem de características, assim, desse processo, olhando para o Espírito Santo, o que que tem, Então, ao longo desses anos? Porque muda muito, né, eu acho, é uma questão que entra em pauta, mas que parece que quando elas começaram isso ainda era algo muito incipiente, né, talvez. Hoje a gente tem então. mais estruturas, mas você mesmo é um que está sempre falando de quer dizer, falta muito ainda para avançar, né, mas o que que se caminhou, como é que era a situação nessa época? Você está falando sobretudo da educação básica, não é isso? Isso, exatamente. Olha, uma coisa muito importante é dizer que a professora Giselda, ela já vem para o Espírito Santo com a ideia que o aluno tem que estar na escola comum. Não existiu no Espírito Santo uma escola especial para cegos, como é muito comum em outros estados. Isso faz dela a pioneiras, porque não só a Giselda, mas as outras, vamos dizer assim, compraram a ideia. Uhum. E de forma coletiva, tô falando de forma coletiva, porque Dona Dorina já estava na escola comum, ela teve que pedir autorização ao Ministério da Educação, isso lá em 1920, E esse é um né. debate que chega até hoje, né, porque a gente Exa fala dessas instituições, de segregação, né, Uhum. que aí, né, separam não só esse tipo de deficiência visual, mas também de outros, de você ter turmas específicas, você tem um atendimento especial. Embora pareça, assim, né, muito bem intencionado, a luta dos movimentos para que a escola comum seja inclusiva, né, não para que você crie outros espaços, porque isso aumenta justamente, A a segregação, né, segregação, né, são você quer que as pessoas estejam integradas e mais, que a sociedade esteja preparada em todas as suas instâncias para atender essas pessoas. E você tem falado muito, né, eu queria que você falasse um pouco disso também, da sua experiência como pessoa, com deficiência visual, dentro de uma instância como a universidade, né, federal, pública, em que você, enfim, que tem importantes avanços, né, na sua estrutura, que tem uma estrutura, relativamente democrática, mas que ainda, quer dizer, está longe de ter as condições ideais. Então, a universidade ela é, infelizmente, o centro do capacitismo, porque ela trabalha com uma coisa que é como o cognitivismo, né, de modo geral, e eu vou chamar de perfeição, né, aqui nas aspas. Então nós não somos bem-vindos, e eu como professor não acho que eu sou bem-vindo não, né. Mas eu falei com ela nesse primeiro encontro, que ela era responsável por eu estar como professor. Hum, Na verdade como doutor na época, né, doutor. Ela nunca me deu aula, ela não me conhecia, mas o trabalho dela chegou até mim, porque não tendo uma escola especial, dificilmente eu chegaria na universidade, uhum, né. Então o trabalho dela, ela teve um aluno, por exemplo, nosso primeiro aluno com deficiência visual se formando em direito, o Antônio Bernardo, em 82, é o maior orgulho dela, foi, né, o maior orgulho dela, sabe. uhum, E isso mostra no livro tem histórias, por exemplo, de que professoras, a gente vê hoje a situação, elas iam, um dia em Vila Velha, um dia em Cariacica, um dia em Vitória, carregando a máquina Perkins, que é uma marca, né, de máquina, mas é uma máquina de Braille que você, pesa 6 quilos, ela é de aço.
Uhum. Então tem professores que desenvolveram bursite, né, Nossa. por exemplo, né, a gente vai falar um pouquinho da precarização do trabalho docente, ela já existiu naquela época, posso falar de um caso de uma professora que foi né, era buscar mesmo, né, o aluno, e ela foi recebida pelo pai com revólver, né, porque o filho estudando, não, né, naquela época, né. Um outro Uhum. caso em que a professora encontra uma aluna no ônibus, assim, Uhum. futura aluna, né. Aham. No ônibus que ela não sabia que tinha podido estudar na escola, sabe. Então, muitas dessas professoras, elas abraçaram a causa da que a gente chama hoje de inclusão, né, Uhum. que eu gosto mais de chamar de educação de capacitista, mas inclusão é o nome mais conhecido, e que dentro desse processo, elas não só abraçaram, como foram formuladoras de políticas, elas não foram só executoras. Porque elas como pioneiras, elas trabalhavam e elaboravam políticas na escola, né, lembrando que os alunos não eram bem-vindos, elas também não eram bem-vindas, Uhum. né. Então, com todo esse trabalho ainda de precarização, a única coisa que tinha era uma Kombi doada pela Fundação Dorina pra ir nas casas e trazendo pessoas do interior para Grande Vitória, né. Naquele primeiro momento era o estado. Depois que os municípios vão assumindo, a gente entrevistou 3 professoras fora da Grande Vitória, né, uma no norte, em Uhum. Linhares, outra em Colatina e outra, né, em Cachoeiro, né, para pegar um pouco esse interior também, né. E, as histórias são, eh, teve momentos que a gente teve que parar a entrevista porque de choro. Uhum. E eu quero trazer à memória aqui, né, a gente não conseguiu contactá-la agora, provavelmente ela já deve ter falecido, porque na época ela já estava com um tumor no cérebro, a professora Adília, né, uma daquelas 3 que eu comentei, né. Ela falou assim pra gente: "Olha, em 25 anos de profissão, mais 25 anos de aposentada, ninguém veio à minha casa perguntar sobre o meu trabalho. Ali, né, acho que foi não sei se foi a terceira ou segunda ou terceira entrevista, uma das primeiras entrevistas, ali eu entendi Uhum. o objetivo da pesquisa, Uhum. né. E aí quando a gente fala que não teve escola especial, a gente vê como que hoje, né, há algum tempo, essas instituições, elas tiveram um papel importante na história, mas elas viraram um puxadinho do Estado, ganhando valores do Estado que deveriam ir para a escola pública, Uhum. né. Valores altíssimos, eu estou falando de 22.000.000, 2023, previsão para 2022, desculpa, eu estou falando de 33.000.000, previsão para 2024, que eu ainda tenho que Você confirmar, fala dessas instituições de educação recebendo especial, dinheiro, isso. né? É esse valor. Quanto à previsão ano passado para todas as escolas estaduais era de 945.000, Uhum. todas. E para as instituições eram 33.000.000. Isso Pois está é. no LOA, não tô está público, né. Uhum. Tô dando esse exemplo para dizer, quando eu fiz a pergunta para a Giselda sobre a escola especial, me lembro que ela ficou, assim, ela foi aguerrida na resposta, sabe, ela ficou: "Eu não, escola especial não, o aluno tem que estar até no meu artigo é sobre isso, o meu texto, o meu capítulo é sobre isso, né". Que isso também é até uma se você pensar na dimensão da escola, como que isso é pedagógico para os alunos que não têm uma necessidade especial, né. Ter um colega, se relacionar com um colega que tem alguma necessidade, construir essas redes também de Então cooperação, né, saber lidar, porque também é um processo pedagógico, se você separa, então quando você quando tira essa convivência, né. tem um texto da professora Sandra de la Fonte, nossa aqui professora de educação física, que eu gosto muito, e nesse texto ela fala que quando a gente expulsa o diferente
Hum, da escola, quem perde não é só quem foi expulso, mas que, né, uhum, a escola, o lugar como um todo, porque perde a diversidade da riqueza da diversidade, né, que hum. é uma riqueza a diversidade. Sim. Então eu posso falar por mim, que eu tive muitos colegas que foram, assim, um trabalho equipe, trabalho de colaboração, que me emprestava o caderno, ditava para mim, né, eh posso falar, né, eu tive a sorte de trabalhar com 2, né, tem 2 servidores da UFES que foram meus colegas de sala, aqueles que me emprestaram os cadernos, né. Eu falei: "Que é a volta que o mundo dá", né. E eu tenho um caso também de um aluno aqui no Álvaro, né, que eles usam a metodologia de mudar de sala os alunos, né. Uhum, Então, um aluno que tem que já carregar sua mochila, ele tem que carregar a o seu plano inclinado, né, que eleva o livro até a uhum, gente, né, levar a aquela lâmpada, assim, né, em formato pelicano, uhum, que uhum, agora eu esqueci o nome, né, que vai trazer luz, né, pra lá, e ainda a extensão, né. uhum, Porque não ia. Então, cada dia um grupo de alunos era responsável para levar, recolher e levar de turma em turma. E aí falou: "Professor, ó, amanhã sou eu, hein", né. Então, assim, trabalho em equipe, trabalho com diferente, você vê as dificuldades. Ontem mesmo, por exemplo, eu participei de uma defesa do Matheus Zata, que tem distrofia muscular de Dorshei. Tá paralisado, ele vive numa maca em casa, estuda, defendeu o mestrado, depois a dissertação, né, e eu tive quando coordenador do núcleo de educação de acessibilidade da UFS, eu me lembro, eu falei isso na banca, eu tive que colocar o dedo em riste um professor que queria reprovar, porque ele não ia, né. Ele começou indo na universidade, ele foi só teve que ficar internado e perdeu os movimentos, e o professor ainda assim queria reprová-lo. E ontem a gente vê quanto que de pessoas ao lado, né, a turma dele de graduação, de pós-graduação, foi assim, todos os pessoas da banca, todas as pessoas da banca choraram, uhum, né, toda, assim, a plateia era um estado de catarse coletiva. uhum, Então, para você ver quanto que é potente, porque eu encaro a deficiência, Vitor, uhum. não como uma limitação, não como um coitadinho, né, eu sou maratonista. Eu Sou ci sabia dessa não. sou ciclista, né, corro em média 50 quilômetros por semana, 30 quilômetros de bicicleta, né, na semana. E a deficiência, ela é uma condição, primeiro. Segundo, ela é eu estou trazendo aqui Jorge Luiz Borges, para quem às vezes a gente apaga a deficiência das pessoas, 30 anos de cegueira. E ele fala: "A deficiência como modo de", ele fala: "estilo de vida". E eu falo para modo de vida trazendo Trotsky, né, Trotsky vai usar a expressão modo de vida. Como bom comunista eu tenho que trazer o modo de vida, né. Então, modo de existência, modo de ir e vir, mas não só ir e vir, eu quero ser e estar. E terceiro, a deficiência como liberdade, porque os limites eles ensinam e são flexíveis. Então, ninguém vai esperar que eu seja maratonista, que eu corra, as pessoas ficam espantado. E que eu desço em alta velocidade a terceira ponte. Não vou falar velocidade para as pessoas não se espantar, né. Mas, essa é a condição. Então todos nós somos seres educáveis, em primeiro lugar, pensando na educação básica, todos nós somos educáveis. Todos nós precisamos criar em nó que seja criada em nós e nas pessoas altas expectativas, desde a educação infantil, né. Porque eu só fui saber que tinha deficiência aos 21 anos na universidade, então meus pais deixaram eu fazer tudo, eu era goleiro de time que enxerga, society, quadra, com aquela bola dura de antigamente, não é uma bolinha molinha não, né, então os dedinhos tá para provar aqui, as lesões de dedo, né. Eu jogava furingo, jogava bolinha de gude, só não soltava pipa.
Aí não, né, era uma coisa difícil de fazer, mas ainda assim dava umas de bicada, né, nas pipas. Fazia tudo, ia para bicicleta, aquele, né, eu morava ali na região dos Conjuntos do Grande Ibis, em Santa Mônica, então aquela região hoje ali que é o Jockey, que é Novo México, que é Guaranhuns, era o meu parque, né. Então meus pais fizeram sem saber o certo. Hum. E o outro ponto, a sala de aula é o locus privilegiado da educação das pessoas com deficiência. Por que que eu falo a sala de aula comum e não a escola? Porque por muito tempo existiu e existe ainda, a classe especial. O que que é a classe especial? É na escola comum ter uma classe para as pessoas com deficiência. E que eu acho, não sei o que que é pior, se é ter a escola especial ou a classe especial. Quer dizer, eu tô vendo os meninos, mas eu não posso estar lá, né? Uhum. Né. E ainda hoje tem, em alguns estados. E, a gente também, quanto é um trabalho que começa com a deficiência visual, que é a sala de recurso. A sala de Hum. recurso que é no turno inverso, que hoje se chama sala multifuncional para todas as deficiências, assim, que é até desumano um professor saber de todas as deficiências, Uhum. né, mas começou com a nossa área, né, isso é o que a gente tinha. E a primeira sala de recursos, as primeiras foram na Biblioteca Pública Estadual, que Está no livro, né? está no livro, que é o setor Braille, hoje, né, mas antes era uma sala de recursos, e no Instituto Braille, que antes não tinha. Então a professora Giselda, já tinha o instituto, né, Braille, foi ali a primeira sala de recurso. Hum. Depois foi ser criado o CAP, que é o Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual, lá no País Barreto, aquela escola que ficava atrás da SEDU, que simplesmente este governo Casagrande, esse primeiro governo Casagrande, acabou com o CAP, com o CAS, que é para surdo, e o NAAS, que era para altas habilidades, e não criou nada no lugar, não colocou nada. Então, a sala de recurso, dependendo do professor, pode virar uma classe especial também. Uhum. Então não é a sala A de função recurso. dele seria ser mais complementar do que E propriamente o um. próprio nome diz, está lá na lei, complementar, porque antes era substitutivo. Na lei, desde 2009, né, nós temos legislações, resoluções e decretos Uhum. que é complementar, mas o professor, às vezes, da própria educação especial, segrega. Em vez, por exemplo, de trazer essa turma para dentro da sala de recursos, porque tem recursos na sala que os alunos sem deficiência não têm, por Aham, exemplo, pois é, eles né? poderiam estar ali também aprendendo. Que poderia estar ali aprendendo. Uma vez eu cheguei numa escola como gestor e vi os alunos aprendendo soroban, que é um instrumento de matemática para cego, todos os alunos. Claro. Cara, eu fiquei encantado com as professoras, né. Assim Que como é aprender Libras, né, é uma coisa que isso, vai ser útil também para sua vida, todo que é de uma mundo. riqueza muito grande, e outras O braille, né, estratégias, o o Braille, né, braille que imagina é só. a forma, você vai educando, a gente vai as pessoas para o outro diferente de mim. Uhum, Porque não é só educar a pessoa com deficiência, eu tenho que educar o outro também. O capacitismo se dá pelo outro, exatamente. né, e o anticapacitismo também pelo outro. Então, nós temos que ter um letramento, uma educação anticapacitista, que eu acho que isso é muito importante. Porque a educação especial, como ela é hoje, eu vejo que ela é uma ortopedia social que segrega, que é clínica, que vê a deficiência no indivíduo. E a gente vê a deficiência numa condição que a deficiência, na verdade, não é minha, mas é da sociedade. Uhum, Que as rampas não assim, nós temos a norma 9.050 das rampas, das calçadas, então tecnicamente não é o problema. uhum. O problema são as pessoas que não fazem, é o poder público que não faz, é o proprietário que não faz. Nós temos o W3C, que é acessibilidade digital, a norma internacional. Por que que não tem um site acessível? Se tem então não é questão de técnica, é que, Uhum. né? Sim. É questão de visão de mundo, de que nós somos descartáveis. Tem aqueles que são escolhidos para, viver e aqueles que são escolhidos para morrer, que a gente pode chamar de necropolítica, Aham. né. Então é isso. E essas professoras, elas acreditaram que nós podemos viver, que nós poderíamos educar. Então, eu posso dizer, se me permite, que elas são revolucionárias Hum. no modo de entender e no Sim. período que elas fizeram isso.
Sim. entende? Sim, hoje é outra coisa, você tem muito mais É, instrumentos, muito mais ferramentas, inclusive legislação, como você falou, né, você tem legislação, e que essa legislação, obviamente, ela é fruto de um acúmulo dessa luta política, né, essa luta que aí une as pessoas com deficiência e também esses aliados, né. E aí é interessante que o livro traz, algumas questões, assim, bem interessantes, né. Uma é uma reflexão sobre as condições de trabalho do docente. Queria que você comentasse isso hoje, um pouco de tanto em termos históricos, como isso muda, uhum. e mais o que que também, permanece, o que que ainda é desafio hoje. Po Porque, como você falou, é muita doação, às vezes, do professor, é muito coração, é muita dedicação, é muito desgaste para luta mesmo tendo, às vezes, a lei a seu favor, mas você tem que enfrentar estruturas que não garante o cumprimento dela, fora abrir outros espaços, né, para avançar, como você falou, para po formular. porque assim, a lei ela garante, ela não assegura. Uhum. O assegurar é pelas políticas públicas, que passa pela gestão, pelos governos, né. E nesse sentido, eu acho que o ponto mais importante que eu vejo, né, de aumento da precarização é a formação, Hum. desde aquela época. Porque, assim, condições de trabalho elas não tinham nem sala para trabalhar na escola. E não é isso é assim, eu saí da educação básica em 2017 e eu estou falando isso de 2015, 2013, de não ter sala para os professores trabalharem. Trabalhar no refeitório, trabalhar embaixo da escada, sabe? Hum. Trabalhar Básico do básico. sabe, situações então assim, né, hoje, por exemplo, né, a gente já nem tem mais a itinerância, né, que é se ir em vários municípios. Eu peguei o tempo da itinerância que era no mesmo município, mas, hoje o professor fica na escola. No máximo, às vezes, ela vai em outra escola, divide 3 dias numa escola e 2 no outra, máximo. Mas a formação que para mim é básico, porque essa professora primeira, ela recebeu uma bolsa do estado para ir estudar, e também um substituto. As 3 professoras que foram em 19 ali antes de seten e o curso em 70, né, elas receberam uma bolsa e um substituto para ficar. Já em 80 elas não tinham mais a bolsa, só o substituto. De 90 para lá, nem o substituto. Uhum. Então como é que você vai se formar? Como é que você vai trabalhar se você não se porque na educação não adianta o curso de licenciatura, pedagogia poderia ter 10 anos, que não ia dar conta. Hum. Então você precisa da formação continuada. Então muitas dessas professoras que viraram professoras de educação especial das pessoas com deficiência visual não eram professoras nessa área. Elas foram estudar e se formar. E eu tive a oportunidade de aprender com elas também, né. Quando eu descobri que eu tinha uma deficiência, apesar de nascer com ela, primeira coisa, eu fui procurar e fazer o braille, fazer o sorobanha e orientação à mobilidade, que é como usar a bengala. Foram essas professoras aí, mais recentes, né, que me deram aula, né. E que eu fui aprender o braille, na verdade, para ser o professor, né, que eu era professor da área. Mas para mim também. E como que é útil para minha vida hoje, que perdi visão, né, bastante, né, usar a bengala, por exemplo. Então a formação é um ponto, né, da precarização. Eu acho que é o centro, É. é o principal. Hoje, nem liberação os municípios estão dando para o professor fazer mestrado. É o governo do estado também, né, Não, com exceções, né. uhum. Mas pensando também que essa educação, além dessa educação, especializada, que é importante, você precisa de uma educação, essa formação continuada também para toda a rede, né. Eu não sei como é que isso chega hoje, porque todos os professores, mesmo que eles não sejam especialistas, eles têm que estar preparado minimamente para lidar com essa diversidade, né. Sabe o que acontece, Vitor? Uma coisa assim, eu dou palestra, curso desde 2005. Eh, a maior parte, quem vai são professores de educação especial. Uhum. Já sabe, né, ou pelo menos vai aperfeiçoar.
Nós demos um curso rodando esse estado todo em 2023, e tinha quantidade de vagas para o município, mas a gente orientou ter o professor regente. E quando a gente foi fazer a tabulação, de quase 200 professores, né, em torno de 30, mais ou menos, eram regente. Uhum. Dos 200 professores que fizeram o curso. Então você imagina, é aquele que precisa fazer o curso mais, que Aham. precisa mais, né. E aí a gente vai ver que eu sou um defensor de educação autofágica. O que é, né, é que não tenha mais o professor de educação especial, Hum. porque, eu fui professor de educação especial também. E incomoda, né, eu adulto lá na turma, às vezes a interação entre os colegas, eu tô ali, ele quer conversar com o colega e eu tô ali do lado, né. É ruim, às vezes também há uma superproteção ou até: "Ah, vou deixar vem um aluno do fulano de tal, né, vem aluno da inclusão". Então o meu sonho, a minha utopia é não ter mais o professor de educação especial. Não precise, né, É. não precisar no sentido que a estrutura vai dar conta, Vai dar né, assim conta que que o professor vai exatamente. saber trabalhar, porque quando eu trabalhei com educação especial, o foco do meu trabalho não era o aluno, o foco do meu trabalho era o professor que ia atender o aluno, entende? Então eu trabalhava com formação na escola, né, eu trabalhava com ainda existe, né, mas cada área tem os seus dias de planejamento. Uhum. E alguns municípios nesse em um dia ou 2 dias no mês para fazer formação para de história, geografia. E eu ia lá nesse dia para dar formação de educação especial, porque é esse professor que eu quero atingir, entende? Certo. E tem também um capítulo que fala sobre as práticas pedagógicas, né, Uhum, escolarização. Eu acho interessante também, não sei se você tem, assim, experiências para trazer também, que você é uhum. sempre muito elucidativo, às vezes como mesmo com pouca estrutura ou sem o necessário, os professores, os alunos têm, criações mesmo, né, vão criando, adaptando e sistematizando, né, coisas que contribuem, assim, que deixam legados para o futuro, assim, que tipo de experiências que são interessantes lembrar, replicar. Ó, é uma coisa que eu vejo na prática inclusiva, ouvir e criatividade. Primeiro eu preciso ouvir a pessoa com deficiência, o aluno. Eu preciso ouvir a sua família. Eu preciso ouvir os coleguinhas, que também são professores, Hum, né. Eu preciso ouvir. E aí eu tenho um exemplo bem interessante de que nós fomos colocar 2 alunas numa mesma escola ouvindo fizemos um trabalho de histórico, e uma mãe era vendedora de cosmético, e a menina sabia todos os perfumes que você tem ideia. Ela sabia: "Você está com o uhum, perfume tal da marca tal". E a gente trabalhou por onde? Pelo olfato. entendi. A outra, né, ela era, a mãe dela ela é mãe solo, né, e ela ficava muito ouvindo rádio. Então o que Uhum, que a escola criou? Uma escola rádio. E quem era a locutora? uhum, Então, sim, então ouvir, e aí eu vou falar criatividade, criatividade eu estou dizendo da simplicidade, né. uhum, Nas práticas pedagógicas a gente vai pensar que é algo às vezes estratosférico, não. Eu já vi gente ensinar magma, né, o globo terrestre. Como é que você vai colocar uma pessoa lá no centro da Terra? A não ser vendo, né, cortando e vendo, mas uma pessoa cega não vê. Então um professor uma vez pegou abacate e cortou no meio. uhum, Nessa mesma experiência, uma professora pegou um ovo cozido, furou que ainda tem o vulcão, né, a fumacinha do vulcão. Não é simples? sim. Então, é mais a simplicidade, o ouvir, do que as questões. Agora a gente tem que ter, nas práticas, uma coisa que eu acho importante, o professor Demerval Saviani traz isso. Eh,
Isso ele traz em 91. Competência técnica e compromisso político. Uhum. Quer dizer, eu tenho que ter compromisso político, porque Freire vai dizer, né, professor, para ser professor é uma opção política. Antes de tudo, antes do meu direito, tem o direito do aluno, porque ele também vai dizer que só há docência se tem discência, né. Nesse aspecto, né, então entra o compromisso político. E do outro lado, não adianta eu ter o compromisso político e não ter competência técnica. Eu tenho que conhecer da minha área, eu tenho que saber da minha área. E aí, certa vez, eu assistindo, eu numa escola e vendo um trabalho de uma professora de educação especial que ela uma menina com paralisia cerebral, com grandes, eh, perdas, né, do ponto de vista físico, visual, ela tinha deficiência múltipla, e o trabalho era sobre mata ciliar. Isso está até num artigo que eu escrevi. Eu conto essa história. E a professora de geografia ensinou do jeito que ela ensinou para todo mundo. E aí, no turno da tarde, ela voltou e a professora, por uma, né, por uma oportunidade, sorte, trabalho, ela tinha 50 horas na mesma escola. À tarde, ela fazia um outro trabalho, que era na sala de recurso. Ela ensinou mata ciliar sabendo do que a aluna já sabia. O que que a aluna já sabia gostava? Ela gostava de história de princesas. Então ela incluiu na história, contando a história da Branca de Neve, colocando a mata ciliar. Uhum. E como é que a gente sabe que ela aprendeu? Porque na semana seguinte, os alunos tinham que apresentar um trabalho sobre a mata ciliar, e ela apresentou o trabalho. Então ela aprendeu de uma outra estratégia, de uma outra tática. O currículo não muda nas práticas Uhum. inclusive. O currículo não muda. Não tem currículo especial, como né, já foi chamado, né? co- eh, Flexibilizar currículo, adaptar, pior ainda, né? Adaptar, né? Qual que é o padrão? Eu sou o padrão, né? Tem um colega físico, cego, professor Éder Camargo, que ele fala que a cegueira é a evolução da espécie, a deficiência é a evolução da espécie, Uhum. né? Para justamente confrontar, né? Com essa ideia. Uhum. Então, adaptar é uma ortopedia, né? Eu estou Uhum. adaptando a partir do quê? Não, a causa tem que ser acessível. Então, nós trabalhamos com currículo acessível. O que que vai mudar? São os instrumentos, as estratégias, as metodologias, né? Sim. Os espaços, né? E nisso tá as práticas inclusivas, né? Que está relacionado até a um outro livro que escrevi ano passado, né? De minha autoria aí, né? Que a gente vai trazendo desde a condição da pessoa com deficiência, as políticas e fazendo as críticas à educação especial, até propor o currículo e as práticas, né? Hum. Essa é uma tarefa que eu me coloquei na minha tese, né? Como ali eu anuncio na tese, né, e depois eu exerço, né, vamos dizer assim, nesse livro e pretendo fazer uma trilogia, né. A minha tese, esse livro e tem um outro livro, porque, a grande questão é hoje para mim, e aí eu venho trazendo, o direito de aprender. Como os alunos aprendem, alunos, no plural, né, aprendem. Porque como os alunos aprendem, eu vou chamar de uma educação 2.0, porque até 2016, sabe, Vitor, da Lei Brasileira de Inclusão, as pessoas estavam socializando. E socializar, eu socializo na igreja, na padaria, na farmácia, na pracinha, também na escola. Mas eu não estou lá para socializar, eu estou lá para aprender, como todo mundo. Todo mundo está lá para aprender. A escola é feita para isso. Então, para nós, pessoas com deficiência, também. E aí, 2016, quando a Lei Brasileira de Inclusão coloca lá crime de reclusão, né, de 5 anos, podendo ser agravado por mais 2, mais multa, aí ninguém mais negou matrícula, né. E aí a gente começa, então, outro processo, que é a permanência.
Ah, sim, é isso aí, né. E dentro da permanência, tem várias é a parte mais difícil. Tem vários vetores. O vetor principal é a aprendizagem, é o aprender. E o aprender, para mim, é o que o professor Saviani diz: o conhecimento historicamente produzido pela humanidade, inclusive para as pessoas com deficiência. E pelas pessoas com deficiência, porque muitas pessoas com deficiência são intelectuais desde Diderot, por exemplo, 1749, ele vai nas casas de químicos cegos, de matemáticos cegos, sabe. 1749 eu estou falando, hein. E vários outros intelectuais no mundo e no Brasil. Posso falar de Aires da Mata, posso falar de Mamé de Freire, de Álvares de Azevedo, aqui posso falar de Dona Dorina, né. Hum, Grandes intelectuais que produziram conhecimento, né, só para falar da deficiência visual, viu. sim. O livro também traz um pouco da trajetória dos estudantes, né. O que que dá para também para pensar a partir daí? Qual que é a importância também desses estudantes na multiplicação e na construção dessas políticas? Então, o trabalho, né, esse capítulo em especial foi construído pela Arneida, que foi uma estudante, aquela que eu comentei no início da Uhum. nossa fala, que foi professora depois, e que foi o trabalho de dissertação dela. Ela fez um trabalho, selecionou os alunos, acho que são 8 alunos, se eu não estou enganado, ou 9, que foram alunos dessas professoras. Porque a gente queria, dentro disso, ouvir também um pouco os alunos. E os alunos falam cada história dessas professoras um ato de agradecimento, inclusive, no lançamento do livro, teve a presença do Manuel Peçanha, né, que é o presidente do Instituto Braille, hoje radialista também, né, ele falando dessas professoras. E ele listando as professoras, eu falei assim: "Ó, vai chegar um tempo que você vai listar umas 30, 40, né", porque ele foi listando de memória as professoras que passaram por ele, assim, na trajetória dele, e ver como os alunos são gratos a essas professoras. Alunos que chegaram, né, ela vai trabalhar com alunos que chegaram ao ensino superior, né, mas ela vai trazendo a trajetória desde, né, da educação básica. E como que essas professoras lutaram para que esses alunos estivessem na universidade ou nas faculdades, né. E na trajetória desses alunos, tem em comum um caso interessante, que é, primeiro, a presença da família, né. Segundo, né, a presença das professoras, não no sentido da educação especial, porque eu tenho um outro artigo que também traga um pouco das trajetórias em que nenhum dos alunos tiveram educação especial. E um deles, né, daqui do Espírito Santo vai falar assim: educação especial, quando eu pergunto, né, se ele teve educação especial, ele responde sim, de modo, e fala assim: "Mas espera aí, o que é educação especial? É para ficar lá do meu lado como uma babá? Não, esse eu tive e nunca quis ter. Agora, se educação especial foi me produzir um material em braille e me dar para eu estar na sala de aula da professora, aí sim". Então olha a visão, né, dele. Então esses estudantes vão ter. E terceiro ponto que eu acho que eu preciso destacar, né, uma outra professora que depois é também bibliotecária, é a professora Joana. Ela entrou como professora na sala de recursos da biblioteca, mas ela também era bibliotecária e ela criou o setor Braille. O setor Braille foi um lugar muito importante de troca de conhecimento, de socialização, sabe, de cultura, vamos falar de cultura, de produção, né, e até de namoro, de ponto de encontro, né, de eh, dela mesmo, né, professora Joana, ajudando as pessoas a fazer TCC, né, passando material, sabe. Professora Joana é uma pessoa também muito especial nessa trajetória, né, a biblioteca pública, né, e o Instituto Braille são lugares, espaço e tempo, né, bastante importantes. Então acho que esses 3 pontos na vida dos estudantes são porque eu posso destacar. É muito interessante, né, assim,
Que você acha que tem, assim, de mais desafiador hoje Hoje, ainda? eu acho que é a acessibilidade atitudinal. E não é hoje, mas eu vou destacar essa, porque a gente está vivendo cada situação. Por exemplo, a gente está com um projeto eu dou muito parecer em projeto de lei, né, a pedido de deputados. Eu não sabia que as pessoas com deficiência não estavam inclusas nos direitos fundamentais e difusos coletivos. Nós temos um projeto de lei que quer criar o atendimento terapêutico e, né, que é clinicar dentro da escola. Pronto, né. Uhum. Esse mesmo deputado desse projeto de lei está querendo criar um Código Brasileiro de Inclusão, eh, e dentro disso, ele fala que não ia mudar nenhuma lei, que não ia tirar direitos, nem que ia revogar, mas ele está lá a revogação da LBI. A LBI já é um código. E esse deputado, ele tem um filho com síndrome de Down, mas ele usa a deficiência para o trampolim. Eu estou falando do ponto mais alto, mas para dizer que está no ponto mais baixo, de ouvir, por exemplo, quando foi no governo anterior, se aqui eu posso dizer o nome do presidente, posso? Pode. O presidente Bolsonaro, que elabora o decreto 10.502, que retoma com as escolas e classes especiais, de 2020. E aqui eu tive um papel muito importante, porque junto com o Felipe Rigoni e junto com o Fabiano Contarato, entramos, né, eu dei assessoria aos 2 para entrar com uma ADIM e uma DPF, que suspendeu o decreto e que no primeiro dia do governo Lula 3, no primeiro dia ele revogou o decreto. Então, me assustou naquele momento, me mandaram, assim, para não falar que me mandaram um áudio de uma professora de educação especial dizendo que é melhor os alunos estar na escola especial. Daí eu pergunto o que que ela estava fazendo lá. Eu posso dizer dos meus próprios colegas de educação especial que são capacitistas comigo, né, de achar que não precisam me guiar porque eu enxergo, falaram isso com minha aluna, né, de eu, por exemplo, andando com outro colega cego, eu ouço uma professora muito conhecida na nossa área, as pessoas essas pe os essa pessoas com deficiência estão chegando agora querendo já sentar na janelinha. Isso eu estou falando da própria área, tá, só para Uhum. dizer do E tem próprio até lugar. questões, assim, da própria, estrutura, burocrática, quer dizer, porque quando as pessoas com deficiência chegam nesses uma coisa é elas receberem educação, né, outra Uhum. coisa é elas ocuparem espaços, de poder, como é o caso do professor, não deixa de ser, né, embora Sim. é uma tarefa de educação, mas assim, então ali também isso provoca outros tensionamentos, porque assim como a estrutura de educação é pensada, às vezes essa outra estrutura de cima, ela é menos pensada até do que o Sim. atendimento ao aluno, quer dizer, o professor vai ter outras necessidades e é um sistema cada vez mais produtivista na educação, né, com muitas E aí tem um caso importante que você traz, assim, a gente mexe com as estruturas. É como se a gente fizesse terremotos, as placas tectônicas fazendo terremotos. Nós somos grandes placas tectônicas fazendo terremotos. E um ponto importante, né, nisso tudo, é como a gente entender que a pessoa com deficiência, ela tem potencialidades. Tem vezes que eu tô andando de madrugada, né, ou andando, que as pessoas que enxergam dirigindo não sabem onde está e eu sei. Eu sei para onde virar e eles não sabem, né. Tô dando este exemplo para trazer, ou poderia trazer outro, né, mas de ser entendido, né. E quando você fala das estruturas, quando a gente chega uma pessoa com deficiência, as coisas tendem a se mexer, a balançar.
né. E quando você chega num espaço de poder, né, eh, na condição mesmo do deputado Felipe, mexeu muito na estrutura lá na Câmara, Sim, por porque ele era o exemplo, primeiro foi o primeiro do deputado cego, cego, né, na né. história do E teve outros, né, que hoje é a senadora Mara Gabrilli, né, com deficiência física, teve Uhum. outras. Mas a gente vai entrando, eu quero ver o dia que As quero que estruturas. entrar um surdo, Hum, vai ter que ter intérprete de Libras, exatamente. entende? Uhum. E essa defesa da participação política, né, eu sou uma pessoa que tem uma participação política ativa, já tive em partidos, mas os partidos pouco escutam a pessoa com deficiência. Então, quando eu falo da acessibilidade atitudinal, eu estou trazendo aqui educação, mas eu estou trazendo aqui o movimento social, estou trazendo aqui o movimento partidário, porque eu vejo muitas pessoas que são revolucionárias na educação, no antirracismo, na anti-homofobia, mas quando chega na educação especial é caritativo, Uhum. né? Então, eu posso dizer eh, que eh, como diz parafraseando, né, Chico Mendes, que ecologia sem luta de classes é jardinagem, né, eu posso eu posso falar que, o o ca o a educação, né, o anticapacitismo sem luta de classe é Teleton, Uhum. Uhum. né, Perfeito. É né, isso, né, não é caridade, né, que não é. a luta é por inclusão, né, Não adianta eu ter um discurso inclusivo e dar emenda parlamentar para a instituição, Hum. sabe? Dizendo que faz um trabalho de caridade, que faz porque não faz. Eu tenho várias denúncias dentro desse jornal, né, sobre situações em que as instituições até cobram das pessoas, das mães, né, em carnês, por exemplo, sendo que elas recebem dinheiro da saúde, mais da educação e da assistência, por mais de um ente federado, Hum. né. E quando e fora as doações. Fora a gente contabilizou, tem 7, 8 fontes de recurso, e aí e nenhuma delas é emenda. E ainda elas vão falar que não tem, porque não tem dinheiro. Em 2023, se eu não estou enganado, eu descubro que a Federação das APAES vai fazer um evento para dirigentes no Eco da Floresta. Uhum. Que é uma pousada aí na região das montanhas ali. Que tem um valor não muito, Hum. né, não muito acessível para a maioria da população. Então a gente observa que, parece-me que para as pessoas com deficiência, elas têm que estar afastadas. Quem não está afastado são aqueles que acompanham o ritmo. Isso é um ponto importante. Hum. Ou estão além do ritmo. Eu, por exemplo, estou além do ritmo. Então eles me suportam ou me aceitam, né, eu não sei, né, depende. Então se você acompanhar o ritmo, você é aceito. Se você não acompanhar, você não é aceito. Isso é no trabalho, isso é na universidade, isso é na escola, né. E a gente tem, às vezes, um ritmo mais lento. Eu mesmo, em algumas situações, também tenho um ritmo mais lento. Não adianta hoje você, por exemplo, escrever para mim em Times New tamanho 12 que não vai, porque eu perco a segmento de linha, né, que a gente lê da esquerda para a direita, depois faz né, faz um formato de Z, né. Uhum. Aí vem se tiver muito pertinho, eu não vejo mais não. Hum. Entende? Então, o meu ritmo é diferente. Aqui mesmo, pessoal, que quando eu cheguei aqui, eu tive que conhecer o espaço que a gente está. Então tem que ter um outro ritmo. Então a gente tem, mas esse ritmo ele não é menor, inferior, ele é diferente, né. E esse espaço dentro da educação é o professor entender o ritmo do aluno. Uhum. Qual é o ritmo dele? Isso tira bastante angústia, viu. É. E é o básico de entender que todo mundo tem direito, né, todo mundo merece ter inclusive o seu ritmo respeitado, né, Porque que isso é um direito básico, é um direito fundamental,
E que a gente tem que se esforçar coletivamente, né, garantir estrutura, mas que também, como você falou, que essa mobilização vá para além dos professores, que chegue, eh, no entendimento mesmo de sociedade de que precisamos garantir todo mundo, independente de sua condição. Isso é uma coisa assim, eu sou o primeiro pessoa com deficiência visual, né, chegar na universidade. Eu falo isso com muita tristeza, sabe, Vitor? Até abaixei o tom de voz aqui, porque eu não queria ser o primeiro, eu queria ser o 10º, o 20º, sabe? E estou, assim, entre os professores mais marcados, entre os 3 mais marcados. Tem outros professores com deficiência, mas aqueles, né, eu talvez sou o que precise mais de auxílio, inclusive tive que ir na justiça, né, como já registrado pelo Século Diário, e na justiça para ter um servidor ao meu auxílio, né. Então, eu não queria ser o primeiro. E eu quero a minha utopia é que outros professores entrem. E algumas coisas eu fui conquistando dentro da universidade, mas não é eu, Douglas, é eu, CNPJ, fala assim, Uhum, né. O coletivo, que é desde criar o núcleo, por exemplo, de acessibilidade, é você ter um plano de ação que a gente construiu quando esteve no núcleo, é você construir junto agora, né, a reserva de vagas para professores, né, com vaga para pessoas com deficiência e na banca ter um professor com deficiência. Eu participei de um concurso agora que foi muito interessante, foi o primeiro concurso, eu acho, que uhum. nessas condições, né, e foi uma luta minha, sabe. Então, eu tô tendo a chance de ainda, galgar, assim, de ainda usufruir, vamos dizer assim, da minha luta. Mas a nossa luta não é para minha na nossa geração, é para a geração que virá. E eu quero mais Douglas dentro da universidade. Eu quero mais pessoas, né, estando nos partidos, né, como eu estive, que mais pessoas estejam no movimento social, como eu tive desde os 10 anos, né. Eu tô com 44, tô 34, tô no movimento social, em vários movimentos. Eu quero mais pessoas com deficiência nos movimentos, porque minha segunda faculdade foi feita lá. Antes, inclusive, e junto depois da universidade. Eu não me tornei professor e depois fui para o movimento social. Eu já estava no movimento social e por um acaso eu virei professor e do ser professor, é um movimento social para mim, de formar eu tenho a chance de formar os professores, os futuros professores, né. Quer mais privilégio que esse aí? Né. É isso, bom. Obrigado, Douglas Ferrari. Essa foi a entrevista do século com produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico do Alexandre Bisinotto, aqui no estúdio Rocket Filmes. A gente segue atento aí, acompanhando, né, sempre que possível. É muito bom contar com a sua opinião, de outras pessoas, né, para fazer esse tipo de reflexão, né. Então o Século Diário sempre está produzindo aí e ouvindo essas pessoas. Eh, eu queria agradecer o convite, né, queria sempre né, não só aqui nesse momento, né, no nosso TV Século Diário, mas ao Século Diário, como um jornal, como um todo. Eu conheço o jornal há um bom tempo, né, eh, antes mesmo de ser fonte, né, do jornal, mas às vezes que vocês me abrem espaço, porque tem lugares que eu não posso dizer o que eu quero dizer, nem da forma que eu quero dizer. E no jornal o Século é um lugar que eu posso dizer aquilo que eu preciso dizer. E eu queria, nesse agradecimento, também deixar aqui, esse livro está disponível gratuitamente e online, é Vamos colocar digital, o link também ali no isso, na descrição, né, do capítulo. né, que vocês podem procurar pelo PCDES, né, e lá tem esse livro digital, tem outros. No portal inclui.org também tem outros livros meus, né, gratuitos e acessíveis, né. E se eu posso deixar meu arroba, Pode, claro. né, meu arroba é Douglas Christian Ferrari D. A partir daí a gente pode começar a conversar, trocar umas ideias, né, e poder ter bons encontros, bons papos, né.
Christian com CH, né? São TH, bem Douglas lembrado, Christian né? Que tem um Ferrari. Hzinho para complicado. Então vocês me encontrem lá, né? Para a gente conversar. É isso, seguimos, né, a prosa e lembro para você que notícias sobre o Espírito Santo, sobre a realidade capixaba, notícias, informações críticas também, essas vozes que às vezes, né, que precisam ser escutadas no nosso estado, estão sempre lá nas notícias todo dia no seculodiario.com.br. Entra lá para estar sempre atualizado e confira também, siga nossos canais no YouTube, no Spotify e outras plataformas de áudio, você recebe aí em primeira mão as novidades aqui da nossa produção multimídia. Obrigado e até logo. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.